Boa noite, pessoal. Graças a Deus por mais um sábado, mais uma oportunidade que temos de adorar o nosso Deus. Convido você a gente fazer uma oração, agradecendo por esse dia, por esse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, te agradecemos, Deus, por esse dia, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa vida, pela proteção, pelo amor, pelo cuidado. Obrigado, Deus, por mais uma semana que se passou, mais um sábado, Pai. Temos a oportunidade de, por meio da internet, Deus, nos reunir em um só Espírito e te adorar. Obrigado, meu Deus, por tudo. Peço que receba a nossa adoração, Pai. Recebe, meu Deus, cada louvor, cada manifestação em cada lar, Pai, em adoração a Ti. Obrigado, meu Deus, por tudo. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos iniciar a nossa noite adorando a nosso Deus, louvando a Ele. Vamos louvar o nosso Deus. Senhor, nós te adoramos diante do teu trono de glória todos os dias, diante do trono do Senhor.
te adorar. Tu és digno de toda honra e toda glória. Eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia, tua canção eu vou cantar, que seja o que comigo aconteça. Vou estar cantando quando o sol se pôr. Com minha alma eu sei, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma eu sei, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Sei que um dia estarei bem fraco, quando minha hora chegar, ainda assim eu estarei cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma eu sei, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Com minha alma eu sei, eu irei cantar, santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar, santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, digno de honra e de glória e de ser adorado por nós. Agora sim, vamos estudar um pouco da palavra do nosso Deus. Nós, nos últimos sábados, começamos uma série sobre atitudes que fazem diferença. E nosso texto base é lá de Marcos, capítulo 2, onde conta a história de 4 homens que levaram um amigo até Jesus. Levaram um aleijado, um amigo deles, numa maca, e deram um jeito de que esse amigo tivesse um encontro com Jesus. Então, no livro de Marcos, no capítulo 2, vamos revisar rapidinho lá, e a gente
continuar a nossa série. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouvia falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Observando esses homens, né, nós podemos tirar algumas lições. E dessa série, nós estamos destacando 3 pontos. A primeira coisa é, eles tiveram uma visão de fé. Né? Eles creram bem antes, né, de iniciar suas ações. A fé foi o pontapé inicial justamente porque, pela fé, eles conseguiam visualizar a realização daquele sonho, né, daquilo que eles desejavam, que era a cura do seu amigo. Mas eles não se limitaram a apenas, né, crer, eles agiram. Então, o segundo ponto que a gente viu foi o quê? Eles transformaram a sua fé em obras. E aí nós estudamos sobre a relação fé e obras, né, que Tiago fala bastante sobre isso, de que a fé sem obras é morta, né? Mas também não podemos ter apenas obras sem fé, que isso seria apenas, né, caridade, esforço próprio. Nós não alcançamos a salvação por obras. Nós alcançamos a salvação por meio de Cristo, da nossa fé nele. A obra da salvação, quem realizou foi Cristo. Ele fez a obra. Qual foi a obra? A obra de se entregar em nosso favor, né? A obra de executar o plano perfeito de Deus. Mas as nossas obras são fundamentais para demonstrar a nossa fé. Como o Tiago diz, olha, alguém pode dizer, né, nessa questão, fé e obras, né, eu vou mostrar minha fé, tu mostra as obras. O Tiago disse, na verdade, eu vou mostrar a minha fé pelas obras. A fé produzirá em minha vida obras que reforçarão a existência dela em minha vida, né? E aí, comentamos sobre algumas obras que a fé produz em nossa vida, né? A regeneração, a mudança de caráter. Isso é uma transformação, é uma obra, uma reforma que o novo dono, nosso Senhor Jesus, deve fazer em nossa vida, né? Então, se essa obra não está em andamento, porque não é uma obra que conclui rapidamente, a mudança da nossa vida, né? É um processo. Mas se essa obra não está acontecendo, tem algum problema na nossa relação, nosso relacionamento com Deus, a nossa entrega, a entrega da nossa vida a Jesus. E hoje eu quero falar do terceiro ponto, né, que eu quero destacar na ação desses 4 amigos. Antes de revelar o que nós vamos abordar hoje, quero que você lembre, não sei se você já assistiu ou leu algum livro ou viu algum documentário, sobre a vida de alguém que conquistou algo incrível. Alguém que fez um grande feito. Por exemplo, seja na área, né, pessoal, né, alguém que cresceu, se desenvolveu, conquistou uma grande posição, né, seja ela na sociedade, né, financeira, seja lá o que for. Alguém que fez algo grande pelo reino de Deus, né, uma pessoa de destaque. Quer que você pense em alguma dessas pessoas, né, você conhece ou já ouviu falar, né, já leu sobre eles. E se a gente comparar vários nomes de pessoas assim, que alcançaram grandes coisas, né, você vai ver que uma coisa eles têm em comum. Pode até ter outras, mas
uma coisa fundamental, e eles têm em comum, e também têm em comum com esses 4 homens. Eles persistiram. A persistência, né, a perseverança está presente na vida dos grandes homens de Deus. Está presente na vida das grandes mulheres de Deus, das grandes, né, pessoas, das pessoas que conquistaram grandes coisas, né, que alcançaram coisas que para muitos não foi possível, não era possível. Então, a persistência, a perseverança é a terceira atitude que faz a diferença. Esses 4 homens, eles foram perseverantes. Imagine as dificuldades que eles passaram nesse período até alcançar, né, o milagre ali da cura do seu amigo. E é sobre a perseverança que eu quero falar hoje. Primeiramente, perseverar, né, o do dicionário, se você for pesquisar, tem alguns sinônimos, né? Algum deles é persistir, né, continuar, né, permanecer. Tem um que é interessante, que diz assim, de alguma forma, continuar. Viu aí? De alguma forma. Às vezes as situações vêm, né, contrárias a gente, mas aí é onde se está a perseverança dos santos, como a própria Bíblia diz, olha, lá em Apocalipse, vai acontecer um monte de coisa. E ele fala, aí está a perseverança dos santos, daqueles que são fiéis, é aí que vai ser provada. E perseverar, a gente, se for olhar nas Escrituras, tem muitos exemplos, grandes exemplos de perseverança. A gente pode começar a lista falando, por exemplo, de Jó. Jó perseverou ali, ele manteve-se firme na sua fé, mesmo as coisas não dando certo em sua vida. Mesmo nas aflições, as coisas que vinham acontecendo. A gente pode ver outros exemplos de perseverança. O profeta Jeremias, né, que viveu na época conturbada em que Israel, né, foi invadida, né, Judá foi atacada pelos babilônios. Então, ele perseverou, pregando primeiramente o arrependimento, avisando, olha, coisas terríveis vão acontecer. Por causa disso, ele foi perseguido, ele foi preso, foi colocado num poço. Então, ele passou por várias coisas. Perseverando. Poderíamos citar Josué. Josué, para alcançar a terra prometida, Josué teve que perseverar muitos anos. Além dos anos lá no Egito, né, no sofrimento da escravidão, depois os anos servindo Moisés ali como auxiliar, ele firme. Moisés passou o cajado da liderança para ele, né, conforme a ordem de Deus, e ele perseverou ainda, mesmo depois de 40 anos de deserto, para conquistar a terra prometida. A gente pode falar de Paulo, o apóstolo Paulo, que passou por tantas aflições, tantas perseguições, apedrejamento, prisões, naufrágios, diversas situações. A gente poderia falar daquela viúva da parábola que Jesus conta, a parábola do juiz iníquo, né? Que ele era um juiz ímpio que não fazia, né? Não se importava muito com a justiça, mas porque uma viúva perseverava ali, incomodava, julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa, o juiz atende a ela. A gente poderia falar de quem mais? Ana, mãe do profeta Samuel, que tanto desejava ter um filho, perseverou na oração, perseverou até que Deus a abençoou. E assim a gente tem muitos, né? Neemias, na época da reconstrução dos muros, mesmo com perseguições, com dificuldades, perseverou. Aqueles que perseveraram, eles demonstraram um caráter aprovado. Observe que perseverar não é teimar, é diferente. Perseverança tem mais a ver com resistência do que com teimosia.
Às vezes, né, a gente acha que tem relação, é perseverante, é teimoso. Não. A perseverança ela tem mais a ver com a resistência. É o aguentar as coisas contrárias, mas continuar de alguma forma. E nesse caminho de perseverança, a gente pode ver que aqueles 4 homens superaram alguns obstáculos, mas continuaram. A primeira barreira, né, que qualquer pessoa no lugar deles enfrentaria naturalmente é a falta de fé, a incredulidade. Não é? Você seguir o caminho ali e pensar, rapaz, será que vai dar certo? Será que isso realmente vai valer a pena? Então, a primeira coisa que precisavam, né, perseverar era internamente em seus próprios corações e sua mente, hein? Manter firme a fé. Quantos podem ter dito a eles, cara, é muito longe onde Jesus está, cara, não vale a pena, não vai dar certo. Quantas vezes não falam isso para a gente, para os nossos projetos, para os nossos sonhos, em relação à nossa vida? Desiste disso, não faz isso. Mas eles, né, superaram, na sua perseverança, o primeiro obstáculo, e era a própria incredulidade. O segundo obstáculo daqueles homens era a indisposição, o sair da inércia, né? Eles estavam o quê? Sua zona de conforto. Quem está aleijado é o outro, não sou eu. E nós pensamos muitas vezes assim, né? Quem tem que dar um jeito é o outro, não eu. E é muito bom estar na condição de conforto no nosso lar, como agora mesmo. Estamos aí assistindo. Mas alguém tem que prover, não deixar a mensagem de Deus parada. Então, alguém tem que sair na sua zona de conforto, né? Tem que vir gravar, tem que vir fazer os louvores, tem que preparar a mensagem, tem que editar, tem que colocar no canal, tem que fazer tudo isso. Mas quantos às vezes estão dispostos a isso? Quantas vezes estão dispostos a vir aqui limpar a igreja? Né? Sair do seu lar, limpar. Ou quando estão os cultos, as programações novamente ativas, né? Estão dispostos a vir de manhã para ensinar as crianças, para ensinar os adolescentes, os jovens, os adultos. Estão dispostos a tirar um tempo em casa para preparar algo diferente, algo novo, algo que vai chamar a atenção dos alunos. Quando servimos a Deus, precisamos de perseverança. Continuar. E a indisposição, né? A falta de vontade em servir é uma grande barreira a ser vencida. E aqueles homens venceram. Eles persistiram no seu caminho. Não sabemos quanto tempo eles caminharam, qual a distância, mas com seu esforço e suor, levaram. Outro obstáculo que eles enfrentaram foi a multidão. As pessoas, né, que estavam lá eram muitas pessoas, tanto que não dava nem para entrar na casa. A multidão aqui é o quê? Aqueles que estão acostumados a ficar lá longe, acostumados a não querer se aproximar tanto do nosso Deus. Eles não se limitaram a ficar como aqueles. Eles, de alguma forma, têm que chegar. Um exemplo parecido é aquela mulher que tinha uma doença já há muitos anos, né? Um fluxo de sangue que não se cessava. E ela tinha uma multidão. As pessoas se apertavam ali para estar perto de Jesus. Mas ela vai, se esforça, dá um jeito para tocar uma parte, né? Apenas uma pontinha da roupa de Jesus, porque ela sabia, na sua convicção de fé, que bastava aquele ato de fé para que ela fosse curada. E ela alcançou. Ela, né, passou pela multidão. A gente tem que não ser apenas mais um na multidão. Apenas mais um que só chega, senta, que fica à distância, que não quer realmente aproximar-se do nosso Deus. Outra barreira que eles enfrentaram e superaram, né, foi o telhado. Destelharam, deram um jeito meio de subir, né,
o homem aleijado, o paralítico, para cima da casa e depois destelharam. Eu vejo que essas barreiras são as barreiras físicas, de distância, barreiras às vezes de deslocamento, de transporte. E hoje, às vezes, a gente tem muito mais recursos para isso, mas nós colocamos dificuldade. Eu lembro que cansei de muitas vezes vir para cá, para a igreja, a pé, normal. E às vezes tem pessoas que moram bem mais perto, mas não vêm se não tiver um transporte, uma carona, não tiver alguma coisa. Colocam sempre dificuldades. Dificuldade em tudo. Ah, hoje não dá por isso, por aquilo. E não perseveram. Só que a Bíblia deixa bem claro que é na perseverança, que é na permanência, na insistência, no de alguma forma continuar, é que nós alcançaremos a nossa bênção. É que nós alcançaremos a glória eterna. Apocalipse mesmo diz, olha, aqui está a perseverança. Aqueles que persistirem, aqueles que se mantiverem, serão salvos. Se em meio a poucas coisas a nossa força é pequena, como diz, não é, a palavra de Deus, se no dia da angústia te mostras fraco, como é pequena a tua força? Se em meio a pequenas situações como essa, nós já nos distanciamos de Deus, nós não suportaremos a verdadeira perseguição, a verdadeira dificuldade que pode ocorrer. A Bíblia nos alerta, Mateus 24, Mateus 25, Apocalipse, sobre dias difíceis que ocorrerão, dias difíceis que virão para aqueles que professam sua fé em Jesus. Se nos dias fáceis nós já não somos firmes, quanto mais em dias difíceis. Será que seremos perseverantes ainda? Tiago, no capítulo 1, os primeiros 4 versos do capítulo, ele já começa a sua carta, né? Falando desse assunto. Abre aí, por favor, Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Que falte a vocês, maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Ele fala da perseverança, inclusive, nas nossas orações, né? Peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E ele continua. Mas fala da nossa perseverança em dias difíceis. Olha, quando vierem provações, não se distancie de Deus, não se lamente, não fique apenas, né, lembrando dos dias passados que eram melhores. Não, persevere. E ele ainda diz, ainda fique alegres. Porque a prova da sua fé, né, produzirá perseverança, um caráter aprovado. Romanos, no capítulo 5 também, Paulo diz assim, não só nisso, né, mas também nos gloriamos nas tribulações. A gente às vezes, né, nos gloriamos, nos alegramos apenas quando as coisas vão tudo certo, mas Paulo diz, olha, nós também nos gloriamos nas tribulações. Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. Como a palavra de Deus, né, se encaixa aqui. Tiago fala a mesma coisa. A prova da sua fé produz perseverança. A perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. E esse caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A essa convicção, vê a convicção de Paulo. Olha, eu me alegro, mesmo nas tribulações, né? Porque eu sei com quem estou. Eu sei que essas tribulações,
não serão maiores do que aquilo que o meu Deus pode, né, me dar de força, de resistência, mas eu preciso estar firme dele. Eu preciso permanecer, perseverar. Quantas vezes a gente não desiste por cada coisa simples? Por qualquer coisinha a gente se afasta de Deus, a gente não persevera em nossa fé por pequenas coisas. Será que suportaremos quando vierem as grandes? Será que suportaremos quando vierem as verdadeiras dificuldades? Perseverar é não ficar remoendo o passado, lembrando o passado. Olha, a gente está passando por um período difícil e a gente recorda, né, dos momentos. Poxa, como era bom quando a gente estava na comunhão aqui tranquilo, ninguém nem se importava com máscara, né? Estava aí todo mundo próximo. Mas agora a gente não pode. Estamos com as nossas limitações em relação a isso. Se eu ficar apenas voltando os meus pensamentos ao passado e não continuar a caminhada em rumo a Cristo, eu estou simplesmente falhando. Falhando na provação da fé. Fiquem alegres por passarem por diversas provações, porque a provação produz perseverança. Eu posso sim, né? Não tem como a gente recordar, deixar de lembrar das coisas boas, mas nós não podemos simplesmente ficar no momento melancólico e não prosseguir. A vida cristã ela é dinâmica e ela não é prometida a nós que seja sempre fácil. Persevere. Filipenses no capítulo 3 diz assim: irmãos, eu não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não adianta lamentar, tem que prosseguir, seguir firme, perseverantes, confiantes em Deus. Tiago ainda diz no capítulo 5, se estiver aberto aí na sua Bíblia, capítulo 5, lá no verso 7, Tiago diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. A espera, né? Temos que aguardar, mas nós temos que estar com nosso controle emocional. Aí vem a perseverança. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Perseverança. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Persevera. Continue firme, prossiga para o alvo, o prêmio da nossa salvação. Não se distancie de nosso Deus, não deixe que por qualquer coisa você, se afaste. Agora mesmo, durante esse período de pandemia, nós temos os cultos online, o culto chega na sua casa, no seu celular. Não perca essa chance. Percebi no culto jovem, nessas últimas semanas, que reduziu muito o número de pessoas que estão assistindo. Olha, vou fazer aqui uma breve comparação. Você sabe cozinhar? Sabe? Eu não sei. Eu não sei fazer nada na cozinha, né? Se tiver um ovinho e uma farinha, eu ainda consigo fazer uma farofa, mas ainda fica insossa. Eu mesmo sei que não está muito boa, mas no momento da fome ali, não tiver outra coisa, eu sei me virar com isso e suprir uma necessidade. Para o alimento
espiritual é a mesma coisa. Nós, muitas vezes, não sabemos preparar o nosso alimento. Tem muita gente que não sabe se alimentar das Escrituras. Não tem a disciplina para poder ler, não tem o discernimento, né, para entender, mas tem gente que não sabe se alimentar espiritualmente. Assim como eu não sei fazer comida, mas eu dependo de comida. Quem não sabe se alimentar, preparar a própria alimento espiritual, mas depende dele. Então, eu que dependo, tem alguém que faz. Ou eu compro, ou alguém em casa faz, né, para a família. Quando outra pessoa prepara esse alimento e por algum motivo eu não como, eu estou desprezando tudo aquilo que foi feito. E o alimento está pronto ali. Houve uma preparação, um cuidado, um amor, um carinho, alguém que fez um alimento. A minha parte é só o quê? Comer. E eu não quero. Muitas vezes a gente faz isso com alimento espiritual. Não temos o trabalho nenhum de preparar nosso próprio alimento durante vários dias, semanas. E quando chega o momento em que a gente pode receber um alimento prontinho, né, uma mensagem de Deus, nós também desprezamos. Só que aí depois, quando estamos fracos, né, quando estamos sem força, distantes, aí começamos a nos lamentar: ah, minha vida nada dá certo, ah, minha vida não sei o quê, orem por mim, por favor. E a sua própria oração? E a sua própria busca? O que você passa não é consequência das suas ações, de ter se distanciado justamente de Deus, de ter seguido as suas próprias opiniões? Por que você não busca a Deus com perseverança, com firmeza, de manter-se, em vez de ficar nesses vai e vem? Cristo, né, nos chama a ser perseverantes, né? Ele dedica um capítulo praticamente todo. A gente falou sobre isso, acho, no primeiro culto online, João 13. Fala de permaneça. Permaneça em mim, permaneça nas minhas palavras, permaneça no meu amor, permaneçam na minha lei. O nosso próprio slogan da igreja é justamente nisso, permanecendo no amor, na palavra de Cristo. Para a gente concluir, Hebreus capítulo 10, pertinho aí de Tiago, volta só um pouquinho. Capítulo 10, verso 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, e olha como ele coloca, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você está firme na sua fé? Qual barreira tem tido em sua vida e você tem parado, deixado de perseverar? Não se distancie. Em breve nós vamos retornar com os cultos presenciais, agora no mês de abril. O dia 10 iremos retornar com o culto dos jovens, com todos os cuidados, né, com as precauções de sempre, distanciamento, máscara, a medição de temperatura, tudo isso. E eu convido você a vir. Peguemos os cuidados. Se você não estiver com algum sintoma, obviamente, fique em casa. Mas se não, venha. A gente precisa de um reforço também espiritual na nossa vida. A gente precisa também receber essa injeção de ânimo, de fé novamente, para não nos distanciarmos de vez. A nossa vida está a todo instante por um fio. E a nossa convicção de que onde estaremos
ao acordar novamente? Aonde estaremos quando encontrarmos com o nosso Senhor, com o nosso juiz? Qual será a nossa destinação? Eterna presença de Deus ao seu lado, ou eterna distância de Deus? Tudo depende da nossa fé, a nossa perseverança dos santos. Lembra lá de Apocalipse? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a salvação. Aqueles que resistirem até o fim, esses serão salvos. Vamos orar ao nosso Deus. Ore aí no seu lar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque tu nos deu, Pai, meios, Senhor, para perseverar, Pai. Mesmo em meio à pandemia, a distanciamento, Pai, continuamos, Deus, te cultuando, falando do teu nome, Pai. E peço, Deus, que esteja, Pai, nos dando força. Nós sabemos, Deus, que tu não coloca sobre nós um fardo maior que podemos suportar. E quando estamos fracos, Pai, é justamente aí que somos fortes, Senhor. Porque não dependemos apenas de nós mesmos, Senhor, mas confiamos em Ti e nos entregamos por completo a Ti, Pai. Deus, peço que esteja abençoando cada um dos jovens, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, a mantermos firmes, Senhor, nos Teus caminhos. A não nos distanciarmos, Pai, a não esfriarmos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. E pedimos desde já, Pai, proteção, Deus. Proteção, Pai, para quando retornarmos os cultos, Senhor. Proteção, meu Deus, a cada um aqui, Senhor. Aqui este lar, Pai, essa casa de oração, Pai. Em nenhum momento, meu Deus, venha a ser vetor de contaminação, mas pelo contrário, Pai, proteção. Que venha a ser, meu Deus, o ponto em que vamos reforçar a nossa fé, o nosso amor por Ti, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo. E é em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que oramos. Amém. Eu desejo a cada um de vocês uma ótima noite. Que Deus os proteja, que Deus os abençoe. Seja prudente, mas também seja confiante em nosso Deus. Deus os abençoe, uma boa noite e até amanhã.